De volta com vocês, nós vamos agora ver sobre sistema de alimentação, sistema de arrefecimento, lubrificação, transmissão e sistema elétrico. Nós vamos conhecer esses 5 sistemas agregados ao motor que fazem ou tornam possível todo esse funcionamento primário do motor. Bom, o sistema de alimentação é o sistema que cuida do alimento do veículo. E o alimento do veículo é o combustível dele, a gasolina, o diesel, o etanol, o GNV. É o sistema responsável por armazenar, preparar e transportar o combustível do tanque do veículo até o motor. Destaque na preparação do carburante. Quando o combustível sai lá do tanque, ele é combustível apenas. Vamos supor, a gasolina, só a gasolina. Mas num determinado ponto, no trajeto entre o tanque e o motor, ele é transformado, ele é preparado, tornando-se então uma mistura explosiva, também chamada de carburante. Ok? Então, se vocês ouvirem esse termo carburante, é isso. É o combustível já preparado para ser queimado. Porque nós sabemos que combustível sem ar não pega fogo, não é verdade? Para existir fogo, nós temos que ter o combustível, o ar e o calor, esses 3 elementos que formam o triângulo do fogo. Portanto, o combustível saiu do tanque. No meio do trajeto, nós vamos ver agora que dispositivos são esses que fazem essa transformação do combustível em carburante. Aí ele vai chegar no motor já prontinho para ser queimado. Bom, quem faz esse trabalho de preparação do combustível, transformando ele em carburante ou mistura explosiva, é o sistema de carburação ou sistema de injeção eletrônica. O sistema de carburação é um sistema bastante antigo, já desde 1995, que não é mais utilizado na fabricação de veículos automóveis, tá? Em motocicletas ainda hoje existe o sistema de carburação, apesar delas também já estarem passando aí dessa transição de carburação para injeção eletrônica. Mas enfim, é um sistema antigo, antiquado, onde nós tínhamos ali giglês, que são parafusos, para a gente poder controlar a abertura e fechamento de passagem de combustível, passagem de ar, ou seja, era uma coisa bastante mecânica mesmo, toda regulável com chave, com a própria mão. Esse sistema de carburação foi substituído pela injeção eletrônica. Qual é a diferença básica entre sistema de carburação e sistema de injeção eletrônica? Vou só dar um exemplo, só para vocês entenderem um exemplo de funcionamento prático real, para vocês entenderem como é que a coisa funciona em relação a esses 2 tipos de sistemas distintos. Nos veículos mais antigos, quando você ligava o motor logo de manhã com o motor frio, se você não ficasse acelerando o veículo, o motor apagava. Você dava na chave, o motor apagava. Dava na chave, o motor apagava. Aí os engenheiros inventaram um dispositivo que se chama afogador. Ele fica no painel, você aciona o afogador e aquele acionamento permitia que o sistema de carburação, o sistema que até então era utilizado, proporcionasse à mistura, a preparação do combustível, uma quantidade maior de combustível, de gasolina, vamos dizer assim, fazendo então a chamada mistura rica. Toda vez que vocês ouvirem esse termo, mistura rica, quer dizer, está indo mais combustível do que o normal, o ideal. Mistura ideal e tem mistura pobre também. Então, tem esses termos, mistura ideal, mistura rica e mistura pobre. Então, acionou o afogador, ele proporcionava ali uma mistura rica. Passava mais combustível do que o ideal e o motor ficava funcionando acelerado, com isso ele não apagava, até ele atingir a temperatura ideal de funcionamento. A temperatura ideal de funcionamento do motor está entre 60 e 90 graus. Essa é a temperatura normal de funcionamento do motor. Se ele não atingir essa temperatura, ele não funciona adequadamente. Então, dentro de uns 3 a 5 minutos, essa temperatura era atingida, aí a pessoa tinha que desacionar o afogador, porque senão ele começava a dar excesso de combustível e ficava engasgando. Observem, é todo um trabalho mecânico. A pessoa tinha que saber que aquele ali, o veículo estava exigindo mais combustível, estava querendo morrer porque o motor estava frio, acionar um dispositivo para jogar mais combustível, depois do motor aquecido, observando lá pelo marcador de temperatura, desacionar o afogador. Perceberam? Hoje, com a injeção eletrônica, a coisa funciona da seguinte maneira. Tem sensores espalhados por todo o veículo. O que são sensores? Sensores são dispositivos que têm a finalidade
desculpa, de perceber algo. Ele está ali para sentir, por isso ele é chamado de sensor. Aí como é que funciona hoje? Quando você liga a chave do veículo, mesmo de manhã com o motor frio, o sensor de temperatura percebe que o motor está frio e ele manda a informação para uma unidade central, que é a UCA, se eu não me engano, que é o cérebro do veículo. É o cérebro, é a unidade de comando central. E essa unidade, já avisada pelo sensor de temperatura que o motor está em baixa temperatura, essa unidade manda um comando para o sistema de injeção julgar mais combustível, proporcionar uma mistura rica. Isso automaticamente, sem você saber de nada, que nada disso está acontecendo. Aí o sistema faz ali a mistura mais rica. Quando o motor atinge a temperatura ideal, o sensor de temperatura avisa novamente a unidade de comando, a unidade central de comando, e ela faz com que o sistema volte a mistura de combustível para o ideal. Perceberam? Tudo eletronicamente, tudo trabalhando dentro dos mais precisos ajustes de combustível e ar, para que não ocorra ali excesso de consumo de combustível, consequentemente, economizando no combustível, você vai ter um retorno financeiro, além de estar contribuindo diretamente com a diminuição da poluição ambiental. Inclusive lá na parte do meio ambiente nós falamos, não falamos sobre injeção eletrônica? Pois é. Por isso que a injeção eletrônica faz o mesmo trabalho que o sistema de carburação, mas um trabalho muito mais preciso. Todo eletrônico, um sistema todo eletrônico, não é mais um sistema mecânico que você chegava com chavinha lá e rodava para um lado e para o outro para controlar ali, ou regular, né, o sistema de mistura ali. Então é isso. Tanto o sistema de carburação quanto a injeção tem essa função, preparar o combustível para ser queimado dentro do motor. Ok? Ou seja, realizar a mistura do ar com combustível nas proporções exatas. Porém, o sistema de carburação é um sistema antigo, não mais usado, aliás, existe, porque os veículos fabricados naquela época ainda estão aí circulando, mas foram substituídos aí pelo sistema de injeção eletrônica. Esse sistema ele é composto de alguns componentes, algumas peças principais que a gente precisa conhecer. O tanque, que é onde o combustível fica armazenado. Tubulações, que é por onde o combustível vai passar, né, no caminho, no trajeto do tanque até o motor. O canister, que nós já até falamos dele lá na injeção eletrônica, que é um absorvente de vapores de combustível, evitando que o combustível disperse, os vapores de combustível sejam dispersados na natureza. O filtro de ar, porque o ar que vai ser misturado ali ao combustível precisa ser filtrado. O filtro de combustível, porque o combustível que vem do tanque também precisa ser filtrado. E a bomba de combustível, que impulsiona o combustível no sistema. Suga o combustível lá de dentro do tanque e impulsiona ele pelas tubulações para ele chegar até o seu destino. A manutenção desse sistema consiste basicamente em substituição do filtro de ar, aqui nós temos um modelo de filtro de ar, e do filtro de combustível, aqui nós temos um modelo de filtro de combustível. E também, no caso de injeção eletrônica, a limpeza periódica dos bico-injetores. Apresentado aí para você o sistema de alimentação do veículo. Sistema de lubrificação, importantíssimo esse sistema, ele que faz com que o motor do seu veículo tenha um tempo de duração, um tempo de vida útil maior. A finalidade desse sistema é reduzir o atrito entre as peças móveis e dispersar o calor gerado pelo atrito. Isso mesmo. Imaginem, as peças móveis estão esfregando dentro do cilindro, das paredes do cilindro, no bloco. Aquilo em altíssima velocidade vai gerar calor e desgaste. Agora, é o óleo lubrificante colocado ali é que vai diminuir, reduzir esse atrito e ajudar a dispersar o calor. A finalidade principal do sistema de lubrificação é reduzir atrito. E a finalidade secundária é controlar a temperatura. Por que eu falo secundário? Porque existe um sistema específico para controle de temperatura do motor, que é o sistema de arrefecimento. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Entenderam? Lubrificação, finalidade principal, reduzir atrito. Finalidade secundária, controlar a temperatura, dissipar calor.
E aqui na observação, olha, o tempo de vida útil do motor depende diretamente da manutenção adequada neste sistema. As peças que compõem o sistema são cárter, está aqui embaixo. Aí alguém pode me dizer assim: ah, mas o cárter não é uma peça fixa do motor? Sim, e daí? É uma peça fixa, aquela que fecha o motor por baixo, nós vimos lá na primeira aula, mas é também onde o óleo lubrificante fica armazenado. Se o cárter é o fundo do motor, quando o óleo está sentado no motor, ele vai ficar justamente dentro do cárter, e por isso ele é uma peça do sistema de lubrificação. Filtro de sucção, mostrado aqui pela setinha, que vai sugar o combustível aqui de dentro. E ele vai filtrar, aliás, né, o óleo lubrificante que sai aqui de dentro do cárter. Galeria principal são essas tubulações por onde vai passar aqui o óleo lubrificante. O filtro de óleo, tá? A bomba de óleo é a que puxa, suga o óleo de dentro do sistema, de dentro do cárter, fazendo ele circular pelo sistema. Inclusive eu quero aproveitar para dar uma outra dica aqui para vocês. Toda vez que no motor ou no funcionamento aí da máquina vocês estiverem trabalhando com algum tipo de fluido, seja ele água, óleo, combustível, o que for, alguma coisa precisa impulsionar esse fluido no sistema. E que coisa é essa? Que dispositivo é esse? É a bomba daquele respectivo fluido. Nós vimos agora anteriormente que para o combustível existe a bomba de combustível, que suga o combustível lá de dentro do tanque e impulsiona ele no sistema. Agora nós estamos falando de um outro fluido que é o óleo. A bomba de óleo vai sugar esse óleo de dentro do cárter e impulsionar ele no sistema. Daqui a pouco nós vamos falar do sistema de arrefecimento. Ele é, inclusive, também a água. Então tem o fluido água. O que impulsiona a água no sistema? É a bomba d'água que vai sugar essa água de dentro do reservatório ou de dentro do radiador e impulsioná-la no sistema. Então é isso. Sempre que tratar ou trabalhar com fluido dentro desse contexto de funcionamento do motor e da máquina, a bomba daquele respectivo fluido é o que vai impulsionar esse fluido no sistema. Eu estou dizendo isso porque isso é perguntado em prova e vocês já estão por dentro aí. Manutenção do sistema de lubrificação. Verificar nível do óleo. Verificar nível do óleo, validade, viscosidade do óleo. Verificação deve ser diária. O motor tem que estar frio e desligado e tem que estar em local plano. Prestar atenção no que tem em amarelo. Isso é que é perguntado em prova. Vai fazer a medição ali do nível do óleo, o motor tem que estar desligado, frio, que é para o óleo estar todo assentado no fundo do motor. Se você funciona o motor, aí o óleo vai espalhar e como é que você vai medir ali o nível exato? O motor tem que estar num lugar plano também para que você possa fazer essa medição. Se estiver numa garagem descaída, subida ou descida, não vai dar certo. E aí ainda mostrou medir o nível do óleo, ver se ele está ali na demarcação máxima e mínima da vareta, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ou agora mesmo vou mostrar para vocês como é que funciona. Observar a validade, porque o óleo tem validade também, tá? 6 meses normalmente é o tempo de validade do óleo. E observar a viscosidade, que é algo que eu vou falar melhor para vocês daqui a pouquinho. Então aqui mostrando para vocês como é que faz a medição do nível do óleo. Abrindo o capô do veículo, vocês vão ver uma argolinha amarela, conforme mostrado aqui. E essa argolinha, você pode enfiar o dedo nesse buraquinho aqui da argolinha, puxar que vai sair uma vareta comprida, igual no desenho aqui ao lado. Lá na ponta dessa vareta, aí a lupa puxou aqui para a gente ver, tem a marcação máxima e mínima. O nível do óleo tem que estar entre a máxima e a mínima. Só que você vai fazer o seguinte, você vai puxar a vareta, vai limpar a ponta da vareta, vai introduzir de novo para poder ver até onde que vai sujar aqui, né? Que isso aqui vai lá no fundo do cárter. Aí você tira, e no que você tirar você vai ver aonde é que o nível do óleo está. Ele tem que estar entre a marcação máxima e mínima. Acima da máxima vai provocar ali danos ao motor, não vou entrar em detalhes quais danos, mas carburação do cabeçote e outras coisas, e vai danificar o motor. Abaixo da mínima vai ter o problema de lubrificação, no sentido de não fazer lubrificação adequada, que pode fazer com que o motor aumente muito a temperatura de funcionamento, pode fazer com que o motor
desgaste excessivamente. Enfim, verificar diariamente esse nível do óleo, tudo bem? Normalmente, quando você vai trocar o óleo, aqui está também a validade, lá no para-brisa, eles colocam lá a quilometragem que foi trocada. Vamos supor que foi trocada aí com 30 mil quilômetros. E qual é a próxima troca? Normalmente é de 5 em 5 mil, então vamos colocar a próxima troca. E vão colocar a data também que foi trocada. Então ali você tem como controlar a quilometragem do óleo, para ver se ele já venceu a quilometragem dele. E vai observar também a data, que é a de 6 meses de validade. A manutenção é a troca do óleo, use somente o óleo recomendado pelo fabricante, a setinha amarela aqui, ó, chamando a atenção. E o óleo recomendado pelo fabricante pelo seguinte: classificação SAE e classificação API. Gente, classificação SAE, observem que aqui no vidro nós temos aqui embaixo, olha, SAE, está pequenininho aqui, ó, nesse ponto exatamente, SAE. Esse SAE é um instituto que controla aí a classificação dos óleos conforme a sua viscosidade. O que é a viscosidade de um óleo? Se você, só para ilustrar, exemplificar, fica mais fácil da gente entender. Pega um funil, pega 1 litro d'água e 1 litro de mel. Você vai entornar esse litro d'água nesse funil e vai ver o tempo que vai gastar para aquele 1 litro d'água passar por aquele funil. Nesse mesmo funil você vai entornar 1 litro de mel e vai ver o tempo que vai gastar para esse líquido do mel passar por esse mesmo funil. Só pensando, imaginando isso, vocês já são capazes de concluir que o mel ele vai demorar mais para poder passar por aquele mesmo funil, aquele mesmo orifício. Pois é, assim a gente pode dizer que o mel tem uma viscosidade maior do que a água. O que define o índice de viscosidade é a resistência que aquele líquido, ou mel, tem em passar pelo mesmo buraco, o mesmo orifício ali do funil. Isso é que define a viscosidade. Aí volta aqui para a tela para a gente entender o seguinte. O óleo lubrificante ele precisa trabalhar em temperatura baixa e alta. Então nós temos aqui o 5W, esse W é de winter é de inverno, frio. Sempre o W vai vir com a menor numeração aqui. Nós temos o 5 e o 30, não tem? Pois é, o 5 é para temperatura baixa, frio, por isso que tem o W aqui de winter junto com ele. E o 30 que é para temperatura elevada. Esse motor aqui, ou esse óleo, aliás, é para um motor multiviscoso, ele é um óleo multiviscoso, porque ele tem mais de uma viscosidade, ele tem um índice de viscosidade para temperatura fria e um índice de viscosidade para temperatura alta do motor, que é o 5W30. Isso é importante, tem que ser respeitado na hora de trocar o óleo do motor, tá, gente? E a classificação API é para cada tipo de motor. Motores de pequeno porte, eles vão ser representados pela letra S, conforme está aqui. Se fosse um motor de maior porte, um motor a diesel, por exemplo, seria a letra C. E se fosse óleo para engrenagens, igual caixa de marcha, diferencial, aí seria GL, a letra ou as letras que representam. E essa letra N que tem aqui, na verdade, é uma evolução da classificação API. Sempre vai ser assim, S para motores de pequeno porte, GL para engrenagens e C para motores de grande porte. E a letra N, a letra que vem depois dessas três que eu mostrei aqui, ela é a evolução, ela equivale à evolução. Começou em A e a tendência é ir até Z. Correto? Então, se nós estamos em N, quer dizer, já dentro de uma evolução de uma escala de A a Z, nós já estamos em N. Certo? Então, está aqui. Classificação SAE 5W30, classificação API SN. É o S que é para motor de pequeno porte, N que é o índice de evolução desse óleo. Eu acredito que parou no N aí, eu não conheço nenhum aí que esteja para frente de N não. NO, P, não conheço ainda não, já vi até o N. Tá? Então, classificação SAE. E classificação API é isso. É a viscosidade do óleo para aquele tipo de motor, trabalhar em temperatura fria e quente, e também o tipo de motor. Então, trocar o óleo, substituir o filtro de óleo, também importante aí. Sistema de arrefecimento, vamos ser rapidinho, porque o nosso tempo está curto aqui.
O sistema de arrefecimento também pode ser chamado de sistema de resfriamento. É responsável por controlar a temperatura do motor. Principais peças: radiador, que é essa peça azul grandona que vocês estão vendo aqui. O ventilador, está amarelinho aqui atrás do radiador, ele circula, né, puxando o ar, fazendo o ar passar pelo radiador aqui. A bomba d'água, o que a bomba d'água faz, gente? Impulsiona a água no sistema, não é mesmo? Termostato, a bomba d'água eu não mostrei, né? Ela está em azulzinho aqui para vocês. E o termostato, essa pecinha dourada que tem aqui dentro, chamada também de válvula termostática. E mangueiras que vão fazer aí, vão possibilitar a circulação da água no sistema. Então aqui nós temos as mangueiras na cor preta. Aqui embaixo nós temos as setinhas azuis representando que a água está em temperatura baixa, indo para o motor. Aqui o motor aquece e devolve em temperatura mais alta. Vamos entender melhor como é que funciona isso aí. O sistema de arrefecimento ele pode ser a ar ou água, tá? Aliás, ar e água, tudo bem? Ar, que é o ventilador fazendo ele passar pelo sistema. E água, porque tem a água também circulando. Existem veículos que o sistema de arrefecimento é somente a ar. Motocicletas, por exemplo, 99% delas é a ar. Enquanto nos automóveis, 99% é água e ar. Existem também veículos mais antigos, automóveis, igual Fusca, Brasília, que tinha o arrefecimento somente a ar. Hoje em dia o comum para automóveis é isso, água e ar. Então funciona da seguinte maneira: o motor está frio, você ligou ele, a válvula termostática, o termostato, esse dourado aqui, fica fechado, ele não deixa a água circular não. Aí o motor vai aquecendo, quando ele atinge a temperatura, tudo bem. Começou a passar da temperatura, a válvula termostática abre e permite que a água quente saia do motor e vá lá para o radiador. Aí ela vai passar aqui dentro do radiador, vai baixar a temperatura e vai ser devolvida para o motor em temperatura mais baixa. Basicamente, o funcionamento é esse e não tem muito segredo não. Então aqui está dizendo, o sistema pode ser a água ou ar, já falamos lá em cima. O funcionamento é basicamente esse aqui. Aqui em cima nós temos a válvula termostática controlando a temperatura. Claro que ele não funciona alucinadamente assim, nessa loucura que tá, abre e fecha, não é assim não. Tá? Mas a ideia é essa. O verdinho representa a água fria, o vermelho a água quente. Água fria não, água em temperatura mais baixa. A manutenção do sistema consiste em limpeza periódica do radiador, que é a principal peça, a maior peça que faz a troca da água em alta temperatura por baixa temperatura. A verificação diária do nível de água no reservatório. Isso também tem que ser feito com o motor frio, tá? Logo de manhã, aí você vai e mede aí a temperatura, não, a quantidade, o nível da água no sistema de arrefecimento. Sistema de transmissão é responsável por transmitir a força motriz gerada pelo motor até as rodas. Então aqui nós temos o motor, essa peça cinza aqui, certo? Aqui nós temos, eu vou até tirar o mouse porque ele vai estar em amarelo, vai atrapalhar. Mas nós temos um pontilhado verdinho aqui, conseguem ver? Que representa o sistema de embreagem. E logo depois nós temos um pontilhado amarelo que representa o câmbio ou caixa de marchas. Aí vem aquela perguntinha em prova: o que liga o motor ao sistema de transmissão? É a embreagem, ela que está aqui no meio. Ó. Você aciona a embreagem, você desligou, quando você aperta o pedal da embreagem, você desligou o motor do sistema de transmissão. Quando você solta a embreagem, você permitiu que a força gerada pelo motor passe para o sistema de transmissão. Então nós temos o sistema de embreagem, a caixa de câmbio ou caixa de marchas. Aqui no meio nós temos o eixo cardan, também chamado de árvore de transmissão. Vou colocar aqui, ó, cardan, que é para vocês lembrarem que pode ser chamado também de cardan, ou árvore de transmissão, que é o que vai levar a força saindo da caixa de marchas até o diferencial. O diferencial é esse pontilhado amarelo que tem aqui atrás, entre eixos traseiro aqui. E do diferencial até as rodas nós temos os semi-eixos. Nós temos um semi-eixo aqui, outro semi-eixo aqui. Claro que esse é um veículo de tração traseira. Estão observando? A força é gerada pelo motor e vai lá para o eixo traseiro, para impulsionar as rodas traseiras. Esse não é o padrão, não. O padrão é veículos com tração dianteira, nós vamos ver isso agora. Tipos de tração. Tração dianteira. Então nós temos aqui o motor, o diferencial,
e a caixa de transmissão ou câmbio, tudo aqui na frente, não sendo necessário aquele eixo cardan para levar a força lá para trás, já não tem isso. Aqui nós já temos a tração nas rodas traseiras, então nós já temos o diferencial lá atrás, temos a árvore de transmissão, temos a transmissão, o motor ilustrado aqui. E temos também a tração nas 4 rodas, onde você tem tracionamento nas rodas dianteiras e nas rodas traseiras. Normalmente, nesse caso, ele tem também um diferencial central aqui no eixo cardan ou na árvore de transmissão que faz essa ligação da caixa de marchas até o diferencial das rodas traseiras. Então, só conceitos mesmo para mostrar para vocês que o veículo pode ter tração dianteira, esse é o padrão, é o que nós vamos encontrar em 99% dos automóveis. Tração traseira, então dianteira, traseira e nas 4 rodas. Caixa de câmbios, a parte vermelha aqui representa a marcha que está engrenada. Olha, segunda marcha, agora está no neutro. E agora está no neutro ainda. E agora terceira marcha. Aqui em cima a gente consegue ver quais as marchas estão sendo utilizadas. Neutro, quarta marcha. Observar, então, quando você aciona a alavanca de marcha, você está fazendo justamente esse trabalho aqui na caixa de marchas, olha. Trocando as engrenagens, como se fosse numa marcha de bicicletas, né? Só que algo, obviamente, muito mais primoroso aí. E aqui a função do diferencial. Para me perguntar isso em prova, é importante a gente saber. Quando o veículo está em curva, as rodas que fazem o trajeto interno, elas fazem um percurso menor do que as rodas que fazem o trajeto externo. E para que a peça, o dispositivo que tira essa diferença entre o giro ou percurso das rodas é o diferencial. Por isso que ele tem esse nome, diferencial. É ele que tira a diferença de percurso de giro das rodas dentro das curvas. Guardem bem isso. A manutenção no sistema de transmissão consiste em substituição do conjunto de embreagem e verificação do nível do óleo na caixa de marchas, ou caixa de câmbio, ou caixa de transmissão, conforme vocês preferirem. Muito bem, vamos concluir aqui em razão do nosso tempo. Na próxima aula a gente volta falando sobre sistema elétrico, que também é um sistema agregado ao motor.